Um dos filmes mais aguardados do ano chegam amanhã nos cinemas aqui no Brasil todo, e é sobre este filme que a gente vai falar agora, Wicked Parte 2. O que é o filme do Wicked? Sobre o que trata a história desse filme? Não sei se você conhece um clássico do cinema, lá de 1939, chamado Mágico de Oz. Pois bem, o Wicked é uma outra história a partir dessa história. Ele veio de um livro escrito em 1995 por Gregory Maguire. E ele escreveu essa história baseado na história do Mágico de Oz, contando a origem de alguns personagens. Lá no Mágico de Oz, de 1939, nós vemos a história de Dorothy, a garotinha que era do Kansas, que acabou num furacão, indo parar na terra de Oz. Em Oz, ela conhece o Homem de Lata, o Espantalho, o Homem de Palha, e o Leão, que era medroso. E junto com eles ela enfrenta a bruxa má do Oeste para poder retornar para casa. O Wicked ele vai contar a história da origem da bruxa má do Oeste. Quem é essa bruxa má? E na história ela é chamada de Elphaba, e tem a amiga dela, que era a bruxa boa, que é Glinda, a boa. Aí tivemos o primeiro filme do Wicked, ano passado, 2024, e foi um grande sucesso musical, e que agora chega a sua segunda parte. Sobre o que vamos ver nessa segunda parte? É sobre isso que eu queria falar com vocês. Ainda antes dessa história do livro, veio um musical da Broadway, que é um dos musicais mais famosos, mais conhecidos da Broadway, e é esse musical que se transforma na história do filme que nós vimos. E Wicked Parte 2, eu assisti ontem, é um filme tão belo quanto o primeiro. Se você já assistiu o Wicked, o primeiro de 2024, toda aquela beleza, aquela produção artística, aquelas músicas, aquele figurino, tudo isso está de volta em Wicked Parte 2. A história ela ganha assim um tom um pouco mais maduro do que o primeiro filme. Lá no Wicked a gente vê a Elphaba e a Glinda se conhecendo na escola, as duas se odiando, depois as duas se tornando amigas, querendo encontrar o mágico, tendo aquele sonho de encontrar o Mágico de Oz, a Elphaba descobrindo que ela tinha poderes mágicos, e até a hora que a Elphaba acaba se tornando a bruxa má do Oeste, conhecida da história do Mágico de Oz. Ali para a história, na hora que ela assume o título, que é a bruxa má do Oeste. E o Wicked 2 vai continuar a partir disso. Começa o filme com um anúncio que a bruxa está lá, que a bruxa está pronta para acabar com todo mundo, a bruxa é má, é a bruxa má do Oeste, e quem conseguir matar a bruxa, ganharia uma recompensa, e a partir daí se começa a história. Já conhecemos todos os personagens, já conhecemos a história que acontece, e o filme começa a partir do momento que estão se construindo aquela famosa estrada de tijolinhos dourados que existe na história do Mágico de Oz. Então, a história do Wicked 2 é basicamente uma continuação seguida, sem nenhuma outra novidade. Nós estamos acostumados com continuação no cinema, de ver novos personagens, nova história, novo desenvolvimento. No Wicked Parte 2 não tem isso. É a mesma história que foi dividida em dois filmes. Não vai ter personagem novo, não vai ter gente nova, não tem alguma coisa nova para se desenvolver na história. Nós vamos ver a conclusão daquilo que já foi lançado em Wicked Parte 1. O primeiro filme do Wicked tinha 2 horas e 40. Esse novo filme, Wicked Parte 2, ele tem 2 horas e 15, mais ou menos, um pouquinho menor que o outro filme, mas eu tive a impressão que é um filme muito rápido. Tem muita coisa que eles querem resolver, muita coisa que acontece, a chegada da Dorothy, o encontro com aqueles outros personagens do filme. Então tudo isso é feito de uma forma muito rápida, apesar de ser 2 horas somente para concluir aquela história. Não tem um desenvolvimento muito grande, não tem o que desenvolver, não vai acrescentar nenhum personagem novo, nenhuma história nova. É aquilo, a Elphaba havia se tornado a bruxa má do Oeste, a Glinda tinha assumido o papel de Glinda a boa, e aí nós vamos ver essa história das duas, a Glinda indo atrás, tentando encontrar a Elphaba, querendo que ela volte, querendo que elas possam ser amigas de novo. A Elphaba com todo aquele problema dela agora, que está lutando contra o mágico, que quer entregar tudo aquilo que a gente sabe do mágico. Eu não vou tentar não dar muito spoiler aqui da história, mas corre muito em torno disso, esse encontro das duas. Eu acho que o primeiro filme, ele desenvolveu muito, ele teve como personagem principal o foco na Elphaba.
A Elphaba, que estava descobrindo aquilo sobre o mágico, descobrindo sobre o mundo de Oz, vencendo o preconceito, vencendo a discriminação. E é isso a base da história do Wicked 1. Essa parte do Wicked 2, eu acho que ele foca muito mais na Glinda. A Glinda que está atrás de sua amiga, a Glinda que sabe o que ela está envolvida, que sabe a rede de mentiras que existe por trás de tudo aquilo, e ao mesmo tempo ela tentando encontrar sua amiga a Elphaba, tentando trazer a Elphaba de volta, mas sabendo que a Elphaba estava certo. Então é meio assim um drama moral que a Glinda está enfrentando. Eu acho que o primeiro filme ele é muito mais assim cômico, muito mais leve. Esse segundo filme ele tem um tom mais pesado, mais adulto, digamos assim. As músicas são mais densas, são músicas assim com uma temática forte, com uma temática pesada, e a gente percebe um pouco disso no filme. Tem seus momentos de comédia, tem seus momentos que todo mundo ria na sala de cinema, mas ele foi deixado um pouco de lado para focar um pouco mais nessas relações, nessa questão moral que vai apresentando no filme. Como eu já disse, eu acho que foi um filme bem corrido. Não tem o tempo que você para, desenvolve, vamos desenvolver essa história. Chegou a Dorothy, vamos desenvolver um pouco sobre a Dorothy. Não tem. O Homem de Lata, vamos desenvolver um pouco da história dele. Não tem. O Homem de Lata ainda é um pouco que aparece um pouco mais, mas o de Palha ou o próprio Leão, que já aparecia no primeiro filme, não desenvolve muito eles, mas vale muito a pena. É uma história, ele vem completar a história. Se você não conhece o Wicked, não assistiu o primeiro filme, ou não conhece a história do Mágico de Oz, vai ficar mais difícil se apegar com essa história, porque é uma continuação mesmo. Ele pega momentos do filme original, de 1939, ele continua aquela história de 2024 e forma essa nova história, essa conclusão. Não é uma nova história, é uma conclusão agora em 2025. Vale muito a pena. Permanece toda a beleza, o som, as músicas, o figurino, toda aquela produção de arte que já era muito bem feita no primeiro filme, continua igual, talvez até mais bonita ainda no segundo, porque o primeiro era focado dentro da escola, agora já é focado mais nelas, mais no mundo das esmeraldas, ali na cidade das esmeraldas. Então se torna um ambiente maior, mais bonito. As músicas são mais densas, são umas letras mais pesadas, são os temas mais difíceis. A música que dá nome ao filme, aqui no Brasil é Wicked Parte 2, mas fora do Brasil é Wicked for Good. A música que dá o título do filme é uma música que eu achei assim, muito linda, o momento, o encontro, o que acontece naquele momento, assim, bem emocionante mesmo, e vale muito a pena conhecer. Concluir essa história da Glinda e da Elphaba, da Glinda boa e da bruxa má do oeste. Então, se você conhece o Mágico de Oz, se você gostou do primeiro filme, esse segundo filme vai estar espetacular para ser visto. Se você não conhece a história primeiro, eu recomendo conhecer, entender a história para poder compreender esse segundo filme, porque ele não é uma novidade, ele não é uma outra história, ele é somente uma conclusão, ele somente termina aquela história, mas vale muito a pena. Eu gostei demais do filme, gostei demais de poder acompanhar no cinema. Já mostrei aqui, eu tenho o livro, ainda não li o livro, mas já participei também, já assisti o musical do Brasil, que inclusive é um dos melhores. A Broadway criou o musical em 2003, o Brasil fez a adaptação em 2016 e é considerado uma das melhores adaptações. E claro, tem aquele tom de comédia do Brasil, de tudo, que o filme já não traz tanto assim, porque não é nacional, mas com as mesmas dubladoras, as mesmas atrizes que fizeram o musical, é quem dubla o filme em português. Então vale a pena conferir, vale a pena assistir, que tá bonito. Eu acho que o grande, se fosse para falar sobre esse filme, seria isso. É um filme bonito de ser visto. Wicked Parte 2 nos cinemas. Hoje à noite já tem algumas sessões, mas oficialmente lançado amanhã, quinta-feira, no Brasil todo.